Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo dedicado ao Senhor. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta ou epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Dizem assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 19 de fevereiro de 2025. Perdão, pessoal, ainda estou pensando em janeiro. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento todos os ouvintes, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo dedicado, e para as mulheres, dedicada também ao Senhor. E quando eu falo em dedicação ao Senhor, estou falando de consagração, consagrar a vida a Deus, né? Que a gente sabe que quando a Bíblia fala de consagrar a vida a Deus, é dedicar-se totalmente ao Senhor, né? A gente tem que separar o nosso tempo, ou um tempo grande, de preferência, escolhas para os seus propósitos. Então, assim, dessa forma, a gente vai, né, agindo, e essa nossa decisão por consagrar nossas vidas é um ato de mudança que implica, inclusive, abandonar o pecado e viver somente para agradar a Deus. Dito isto, antes de eu comentar aqui o texto base, há até uma palavra que Jesus fala aqui que a gente precisa até interpretar de uma forma clara, porque talvez alguém pense outra coisa. Jesus aqui está dizendo assim, Mateus capítulo 10, versículo 37, 38 e 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Veja bem, o que é que a gente entende, pelo menos do primeiro mandamento, o mandamento mais importante para a humanidade? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre família. Até porque o amor de família é um amor diferente. Inclusive, nós não vamos lá no céu ter esse sentimento desse amor familiar, né? Mesmo que alguém possa dizer e possa haver essa possibilidade de reconhecimento, mas a gente não vai ter esse sentimento, meu pai, minha filha, entendeu? Minha mãe, não. Então, esse sentimento familiar, pai, mãe, como diz aqui Jesus, filho, filha, é um sentimento realmente que a gente deve colocar em evidência dentro do nosso lar, embora que hoje está cada vez mais escasso, né, esse amor, mas não pode ser um amor que supere o amor que a gente deve ter, segundo o mandamento bíblico, ao Senhor nosso Deus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então, é isso que Jesus quer dizer. Que a gente tem que colocar ele em primeiro lugar. Porque ele é quem cuida de nós, ele é o imortal, respeitando, sim, claro, e amando nossas famílias, né? Nossos parentes. Não foi que Jesus não quis dizer que você não deve amar. Entenda bem o que eu disse. Ame como deve ser amado todos os seus familiares, com amor de família. Mas a Deus você deve amar sobre todas as coisas. E aí tem que tomar a cruz, Jesus disse, porque quem não tomar não é digno dele.
que a cruz aqui é seguir, né? Mesmo com as dificuldades, com as lutas, porque não é fácil ser crente, cristão, mas tem que seguir com essa cruz. E diz aqui, ó, quem achar a sua vida, perdê-la. Ou seja, quem acha que vai viver a sua vida aqui, né, desfrutando, como tem muita gente que não está nem aí para se preocupar com a sua vida espiritual, sua vida eterna, vai perder, porque está dedicando-se mais aqui, ou seja, não está nem amando mais a Jesus do que sobre todas as coisas. Aí, mas ele diz, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que é perder aqui? Não é morrer fisicamente, basicamente isso. Ele está dizendo que se eu não dedicar a minha vida exclusivamente para o mundo, viver para o mundo em detrimento de viver para Deus, para servir Jesus, então eu vou perder minha vida. Mas se eu dedicar sim ao mundo, eu vou perder. Mas se eu não quiser nada deste mundo, fazer tudo para não pecar, por isso que eu quero falar mesmo, estou falando sobre consagração, sobre estar dedicado ao Senhor. Então, se a gente fizer esse esforço e assim, tipo, negando a nossa carne e todos os prazeres desse mundo e fazendo tudo para não pecar, então a gente vai ganhar a nossa vida, que é a vida eterna. Perde aqui os prazeres, mas ganha a vida eterna. Inclusive, nós temos um exemplo muito... Desculpa, pessoal, estou preocupado com o tempo, estou meio nervoso e falando errado. Um exemplo que a gente pode chamar de exemplo clássico, bíblico, sobre uma pessoa consagrada ao Senhor. Gênesis capítulo 39, versículo 20 e 21, diz assim: e o Senhor de José o tomou. Senhor aqui está com S minúsculo, ou seja, era o patrão. Vamos usar aqui esse termo. E o patrão de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Essa situação aqui, quem lê a Bíblia sabe, foi quando a mulher de Potifar, né, despiu-se, ficou completamente nua diante de José, né, aquele jovem cheio de libido, ainda assim, não libido, mas cheio de hormônios, né? Era um jovem viril, né? E ela tentou fazer com que ele pecasse. Então, aí o marido dela, que era o patrão dele, de José, colocou ele na prisão, na cadeia. Aí diz mais, colocou no lugar dos presos do rei, onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Agora, veja o que aqui diz o versículo 21. E o Senhor, agora esse Senhor aqui é com S maiúsculo, ou seja, o Senhor que a gente, né, como eu disse, dedicado ao Senhor. Então, o Senhor, esse Senhor que José dedicou a vida a ele, dedicava sempre a esse Senhor. Diz aqui, ó, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então a gente sabe da história final. Então, José é esse exemplo típico, né, que a gente pode assim tomar para nós como exemplo, né, mesmo de uma pessoa que estava ali vivendo uma vida dedicada, né, consagrada ao Senhor. Então, o apóstolo Pedro, falando sobre a leitura base hoje, a gente sabe que ele está falando do grande privilégio que Deus nos deu para sermos, cada um de nós, dedicados a Ele. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, né? Nós fomos eleitos por Deus. Ele nos fez sacerdotes e real, né? Ele nos fez assim uma nação santa, ou seja, consagrada essa nação. Cada um de nós representando essa nação. Um povo adquirido. Deus adquiriu a cada um de nós. Então, se a gente observar essa classificação em que nós nos encontramos aqui, segundo esse texto que Pedro fala, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, nós somos, se nós estivermos enquadrados nesses termos que Pedro diz, nós somos consagrados, né, e estamos dedicando nossa vida ao Senhor.
Porque diz Pedro aqui que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou terminar já, viu, pessoal? Aí ele diz, vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus. Nós não era povo, mas agora somos povo, não é um povo qualquer, é povo de Deus. Então, se Deus é santo, o povo dele também é santo, é consagrado a ele. Então, graças a Deus, e tudo isso porque nós alcançamos, como diz Pedro, a misericórdia do Senhor. Então é isso, gente, que possamos dedicar um pouco mais de tempo, né, para Deus, para o nosso Senhor, que está sempre nos ajudando. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.